Olá, sejam bem-vindos à Live JR, que no programa de hoje vai falar sobre um assunto que é extremamente importante e também preocupante para toda a sociedade brasileira. Aqui na Live JR nós falamos dos assuntos que foram destaque, que foram relevantes durante toda a semana. O assunto de hoje assusta desde o trabalhador mais simples, a dona de casa, o desempregado, até o maior empresário. É a crise econômica, é a inflação. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui os nossos convidados, o professor Simão Davi Silber, economista da USP e também pesquisador da FIPE. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Ótimo. Conversando também com a Cássio Miranda, que é advogado especialista em direito constitucional. Tiago, muito obrigado pela presença. Obrigado, Fábio. É um prazer estar com você, com o Tiago e com o professor Simão. E quem também participa desse nosso bate-papo é o meu colega, o jornalista repórter do Jornal da Record em Brasília, Tiago Nolasco. Bem-vindo, Tiago. Oi, Fábio. Boa tarde para você, para o professor Simão e também para o Acácio. É uma honra estar aqui com vocês. E lembrando que a Live JR pode ser assistida além das nossas plataformas digitais do Jornal da Record TV, também na Record News, a partir das 6h10 da tarde. Você também pode mandar as suas perguntas, entrar no nosso bate-papo para que a gente consiga aí tirar todas as dúvidas. Professor Simão Davi Silber, quando nós falamos em inflação, quando nós falamos em crise econômica, isso assusta o senhor não só pelo seu conhecimento, professor, mas pela sua experiência de vida? Com certeza, porque esse nível de inflação que nós estamos experimentando aqui já é uma inflação considerada de moderada a alta. Não é mais uma inflação baixa, como era o padrão brasileiro típico desde o Plano Real, desde 1994. Portanto, sim, pela incerteza que isso traz, porque a gente não sabe o que vem à frente, tem uma reação do governo, particularmente do Banco Central, muito radical, conservadora, que vai ter um impacto sobre o emprego e a atividade econômica do ano que vem, principalmente, criando condições extremamente desfavoráveis para todos aqueles que estão olhando o futuro do Brasil. Desde o mais humilde trabalhador informal até o empresário que tem que planejar a sua produção para um ano à frente e tem uma enorme incerteza do que pode esperar com relação ao futuro. Além disso, vale a pena destacar que o cenário externo também mudou, porque depois de um ano de 2020, onde todas as economias foram estimuladas por políticas fiscais e monetárias extremamente agressivas, para o próximo ano, os grandes bancos centrais do mundo estão colocando o pé no freio, o governo não pode ficar gastando adoidadamente, eternamente, e tudo isso traz também um fator desfavorável para o desempenho da economia brasileira. Já faz algum tempo que eu tenho enfatizado isso nos meus trabalhos, nas entrevistas, que é o seguinte: eu tenho uma avaliação de que 2022 vai ser um ano muito ruim, com possibilidade, inclusive, de recessão. Então, é uma péssima notícia. As instituições que fazem projeções com modelos, eles têm modelos que são mais pesados, e eles estão gradualmente reduzindo a projeção do que nós vamos ter de crescimento no Brasil em 2022. E a minha análise, pela minha experiência, indica que quando o Banco Central ele é muito agressivo na política monetária restritiva, aumentando significativamente a taxa de juros, o impacto desse aumento da taxa de juros demora de 6 a 9 meses para aparecer com toda a força na economia. Portanto, isso vai ocorrer em 2022 e, obviamente, vai pegar aqueles
com maior intensidade aqueles que estão mais desprotegidos. Deve piorar a distribuição de renda no Brasil, não? Não só por causa da pandemia, mas por causa de outras recessões na última década do período da Dilma. 20 milhões de brasileiros, eles estão favelados a mais. Apareceram 20 milhões de brasileiros sem condições de ter uma moradia digna do nome, e a taxa de desemprego deu um pulo para 14% em média nos últimos 5 anos. Portanto, infelizmente, e óbvio, eu gostaria de dar uma mensagem muito mais otimista, o que a gente pode ver é algo parecido com a frase de Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. A única coisa que a gente consegue ver é sangue, suor e lágrimas. Tiago. Uma previsão bem pessimista aí do professor Simão, né? As instituições falam ainda em torno de 2% de crescimento para o ano que vem, né, professor? Mas eu queria voltar um pouquinho ainda na questão inflação, antes da gente ir para a questão jurídica. O que causou mais a inflação no Brasil? A gente sabe que tem todas essas questões de mercado internacional ligadas à energia, principalmente, essas questões ligadas à energia, principalmente. A gente vê uma alta da demanda em todo o mundo por petróleo, por gás natural. A gente viu também uma alta da demanda por alimentos. Mas o que está também por trás dessa inflação? Os gastos públicos. A gente teve um boom de gastos públicos no ano passado, com muitos recursos sendo usados para a área da saúde, também no auxílio emergencial, tanto o ano passado como esse ano. Qual que é a influência desse gasto na nossa inflação, que a gente está aí no acumulado de 12 meses, com uma inflação na casa de 2 dígitos, professor? Olha, é um dos ingredientes daquilo que a gente poderia chamar, do ponto de vista da inflação, uma tempestade perfeita. A gente pode começar pelo preço individual mais importante no planeta, que é o preço do barril do petróleo. Por quê? Porque ainda metade da energia do mundo, nesse momento, é derivada de um combustível fóssil. Petróleo que subiu 50% já esse ano, né, no mercado internacional. Mas veja, desde o período da pandemia, Tiago, é assim, o preço do barril do petróleo, ele estava em $20 o barril, de 159 litros. Hoje, ele está rodando a 85. Então, ele quadruplicou de preços. Então, óbvio, você pode ver isso, até o presidente está falando em privatizar, vender a Petrobras, porque quase todo dia tem um aumento do preço do petróleo. Então, isso, individualmente, é uma primeira verdade na área energética. Em segundo lugar, como a matriz energética da China é muito suja, eles desviaram a demanda para outros energéticos, inclusive energia eólica. E eles são os maiores produtores do mundo dos rotores de energia eólica. Conclusão, o preço até da energia dos ventos ficou muito mais caro do ano passado para esse ano. A seca que nós tivemos no Brasil derrubou a produção, aumento de preço. A demanda da China por grãos aumentou porque eles brigaram com os Estados Unidos, ou ao contrário, os Estados Unidos brigou com a China e eles desviaram a demanda para o segundo maior produtor de grãos do planeta, que é o Brasil. Então, o brasileiro que vai comprar uma carne, um frango, um feijão, um arroz, ele se defronta com um concorrente mundial que também está querendo comprar esse produto. E se você não pagar o preço mundial, você vai ficar sem o feijão, o arroz, a carne e o porco, e assim sucessivamente. Adicionalmente, no caso brasileiro,
Como o gasto do governo no ano passado foi extremamente elevado, ele deu o auxílio emergencial para 65 milhões de pessoas, essas pessoas tiveram renda para gastar. Mais lenha na fogueira da inflação. Mais reais em circulação, né, professor? Exatamente. Tanto é que o que aconteceu? O preço do cimento disparou, porque as pessoas que podiam fazer um puxadinho lá na casinha aproveitaram essa renda de R$600 para desviar uma parte de alimentação ou transporte, né, para melhorar um pouco a sua moradia. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco, Tiago, são muitos fatores, né? Tem um outro fator, o governo brasileiro ele não dá direito um sinal que vai controlar gastos públicos, tanto que o nosso ministro da Fazenda está não cai, já faz um bom tempo, né? Porque ele não quer estourar o limite do teto dos gastos, né? E ministro da Fazenda anteriormente, né, professor? Agora ministro da Economia, porque juntou tudo no ministério só. O senhor está falando do ministro Paulo Guedes. Eu estou falando do Guedes, é isso aí, é o Ministério da Economia. Então, o capital parou de entrar e uma parte saiu, estava aplicado aqui no Brasil, ficou com medo de continuar num país meio desgovernado, né? E mais um fator para jogar a taxa de câmbio para um patamar de 5,50. Professor. Que jogou linha, por sua vez, na fogueira da inflação. Agora, por que a taxa está em 5,50 e não está no patamar em torno de 4,20, 4,30, que seria aquilo mais adequado, né? Então, é uma mistura de todos esses fatores, e o Brasil, pelo critério de risco, de fuga de capital, nós estamos entre os 5 países do mundo que tiveram uma depreciação cambial mais elevada no último ano e meio no planeta. Professor, o real, né, ele perdeu muito valor em função de todos esses elementos. O Brasil hoje é considerado um país de risco maior. Professor, eu quero colocar nessa conversa agora o Acácio Miranda, pegando justamente uma palavra que o senhor colocou a respeito do ministro da Economia, Paulo Guedes, que o senhor colocou assim, tá, não cai, não cai. Acácio, gostaria que você comentasse sobre essa situação que envolve o ministro Paulo Guedes diretamente por meio da Operação Pandora, que identificou aí a presença de offshores, ou seja, dinheiro, empresas abertas no exterior. A partir do momento que essa notícia veio à tona e a partir do momento em que, pelo que me consta até agora, o ministro Paulo Guedes não deu todas as explicações que lhe foram solicitadas, Paulo Guedes ainda tem condições de tocar esse barco? Eu acho que a gente tem que analisar a sua ponderação, Fábio, sobre 2 aspectos. Primeiro, o aspecto jurídico. A situação do ministro Paulo Guedes, sob esse prisma, não é das mais fáceis, uma vez que ele tinha todo o direito de ser titular de uma offshore. Sim. Mas, enquanto ministro, ele tinha 2 obrigações principais: declarar todas as movimentações inerentes a essa offshore, o que ele não fez. Offshore constava da declaração de renda do ministro, mas as movimentações e os ganhos através dessa offshore não constavam. E um outro aspecto diz respeito a um manual de ética da alta gestão da Presidência da República. Todos os ministros e todos os secretários executivos de ministérios, ao assumirem os seus cargos, assinam este documento e assumem o compromisso de não serem detentores ou gestores de empresas que possam ser beneficiadas a partir da sua atuação. Quando o professor Simão bem pondera todas as variações cambiais que nós tivemos neste período, enquanto o ministro Paulo Guedes já estava à frente do Ministério da Economia, e quando nós lembramos que a offshore da qual ele é titular tem o seu patrimônio dolarizado, nós percebemos que ele teve um ganho de capital enorme
diante dessas circunstâncias. É óbvio, ninguém aqui afirma categoricamente que ele o fez de forma deliberada, mas, independentemente da vontade, dos objetivos dele, essas circunstâncias acabaram privilegiando, trazendo um acréscimo vultuoso ao seu patrimônio. Há uma conta mais ou menos de padaria, que diz que ele ganhou nesse período 15 mil reais por dia. Por dia. Por dia. É 15 milhões de reais no período em que ele estaria no governo, só com a mudança, com a flutuação cambial. Exatamente. Em 2 dias, ele ganhou um valor equivalente ao seu salário de ministro, ao seu subsídio de ministro, o que por si só já traz uma carga jurídica a essas circunstâncias. Nós somamos a isso os aspectos políticos. O ministro foi convocado a comparecer perante o plenário da Câmara dos Deputados, o que demonstra, primeiro, que ele não tem alternativa, ele será obrigado a comparecer, sob pena de cometer um crime de desobediência. Fora isso, denota também uma fragilidade política ou uma aceitação por parte dos parlamentares em relação ao ministro. E essas circunstâncias, na política, as coisas funcionam assim. Ano que vem nós teremos eleições. Como a economia e todos esses aspectos negativos que bem foram ponderados pelo professor Simão, é natural que isso reverbere um desgaste político ao governo e, consequentemente, aos deputados e senadores que dão sustentação política ao governo. Não à toa não foi feito esforço nenhum para que ele não fosse convocado. Então, hoje o ministro Paulo Guedes enfrenta essas duas circunstâncias, independentemente de cair ou não cair. E hoje eu vejo que há uma tendência pela queda. Mesmo depois dessa eventual queda, ele deverá dar algumas explicações jurídicas diante de todos os aspectos que foram ponderados por mim. Tiago? Cássio, o grande questionamento dessa questão toda envolvendo as offshores é se houve ou não conflito de interesses, né? A gente sabe que eu estou na cobertura desse assunto há cerca de 2 semanas. A gente sabe que o ministro Paulo Guedes ele fez a comunicação à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, do patrimônio dele. Houve ali uma recomendação para que ele deixasse, e para todos da alta administração pública que tem esse tipo de investimento, ou de empresas, né, desse tipo, há uma recomendação para que os titulares saiam do controle dessas empresas, né? A gente, logo no início dessa situação toda, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que saiu do controle da empresa. Mais tarde também Paulo Guedes disse que saiu do controle da empresa, mas ele passou o controle dessas empresas para os familiares dele, para a esposa e para a filha. Isso configura que ele deixou o controle da empresa ou não. Paulo Guedes também afirmou que não fez movimentações financeiras durante o período que está no governo. Roberto Campos Neto também fez a mesma afirmação, mas eu queria pegar justamente esse ponto. Ele ter passado a empresa offshore para o comando da filha e da esposa, configura que ele deixou o comando da empresa ou não? São 2 aspectos. O fato dele ter transferido a gestão da empresa para sua filha ou para sua esposa resolve parte do problema, porque qualquer funcionário público que esteja exercendo determinada função, e aí não só os ministros, mas os funcionários públicos de qualquer escalão, são obrigados a saírem da gestão de qualquer empresa quando haja esse conflito de interesses. Contudo, nas circunstâncias do ministro Paulo Guedes, existem 2 agravantes, 2 fatores. Primeiro, ele permaneceu no quadro societário dessa empresa. E por mais que não tenham sido feitas movimentações, houve, e isso ninguém discute, um ganho bastante grande de capital por conta dessas variações cambiais. E ele, sendo gestor ou não da empresa, sendo exclusivamente mantido no seu quadro societário, foi beneficiado por essas circunstâncias.
Se nós fizéssemos um paralelo com a lei de improbidade administrativa, ele teve um enriquecimento sem causa, ou pelo menos motivado por todas essas circunstâncias, enquanto funcionário público responsável pela condução dessas políticas públicas, acabou beneficiado. É uma discussão que no direito nós temos bastante. Existem argumentos aptos a refutar todas as infrações, eventuais crimes cometidos por ele. Contudo, não existem argumentos para que nós refutemos os aspectos éticos de tudo isso, porque, no mínimo, ele cometeu uma falta ética. Minimamente foi cometida uma falta ética. Professor Simão, como é que o senhor vê, do ponto de vista da economia, o investidor externo, na hora que ele faz aquele mapeamento da economia brasileira, da conjuntura política brasileira, e enxerga uma situação dessa? O nome do ministro da Economia atrelado a uma offshore e a toda essa problemática que o Acácio nos passa. Olha, isso coloca, como o próprio Acácio já afirmou, uma espécie de pá de cal definitiva do que o ministro Paulo Guedes terá pela frente do Ministério. Ou seja, ele não vai ter uma vida muito longa, exatamente por expor o Brasil, né, a um conflito de interesses muito explícito, e onde uma coisa que o Acácio usou outros termos, mas que em economia a gente chama de inside information, ter informação de dentro do que vai acontecer e usar isso para enriquecimento, que não é ilícito, ele é imoral. É só isso. Não, o problema não é legal, é um problema que ele não poderia, sendo ministro, passar pura e simplesmente para as pessoas com quem ele convive 24 horas por dia, se não for 24 horas, 12 horas por dia, e é óbvio que eles não fizeram nenhum pacto de segredo em que ele não fala nada, tá certo, para a esposa, e fica sempre a dúvida, né, de que, a bem da verdade, ela só é um preposto dele e ele que dá as ordens. Então, eu acho que ele está condenado, ele já estava condenado por outras razões. O cargo dele... Quais razões, professor? Ele estava condenado pelo seguinte, ele entrou com a corda toda há quase 3 anos atrás, né, o famoso posto Ipiranga. Gradualmente, todo aquele ideário, né, de mercado conservador, de abertura, de privatização, de acelerar o programa de concessões, ele foi sendo esvaziado. A equipe dele, percebendo que não tinha nada o que fazer, foi embora, soprou ele sozinho para pagar a luz. Certo? Eu usei um eufemismo há uns dias atrás, numa entrevista, dizendo o seguinte: ele, de posto Ipiranga, de 2 anos e meio atrás, ele virou, no máximo, um frentista do posto de gasolina. Ele não é mais o dono. Tá? Portanto, quem está olhando de fora está vendo uma transição num governo que é frágil, quando as contas públicas não fecham. Portanto, não é surpresa para nenhum de nós, tá, que a moeda brasileira foi uma das que mais perdeu valor nesse último ano e meio, tá, desde o início da pandemia, ok? Se equiparando, por exemplo, só para vocês sentirem como isso foi forte, tá, com o que aconteceu na Argentina, que está em moratória. Tá? Então, a depreciação do peso argentino e do real brasileiro, tá, eles estão muito parecidos. Então, como que o mercado de fora está vendo? Com muita desconfiança o Brasil. Se vocês olharem, o Banco Central, ele perdeu
40 bilhões de reserva. 40 bilhões de reserva desde que piorou a situação econômica do Brasil. Isso já vinha até um pouquinho antes do início do governo Bolsonaro. Tá? O Banco Central ele vendeu 400 bilhões de reais de dólar futuro, ou seja, para quem está imaginando que no futuro ainda vai ter mais depreciação cambial, então ele está muito vendido em dólar, queimou reservas, porque o pessoal bateu asas, não queria ficar no Brasil, e é um sentimento idêntico. Se quem está aqui dentro está indo embora, é óbvio que quem está fora não vai entrar, tá certo? No Arapuca. Então, o Brasil hoje é visto com muita desconfiança. Professor Simão, o senhor está falando sobre a questão de desgaste, né, do ministro Paulo Guedes, né, desde o início do governo, e a gente que acompanha aqui Brasília sabe que o ministro ele já não conta com muita simpatia de integrantes do Congresso, também de alguns integrantes do governo. Eu cheguei a falar nisso numa reportagem, tanto que a gente percebeu pelas convocações do ministro, tanto a convocação na Câmara, né, foram 2 comissões, depois a convocação no plenário e a convocação no Senado, que conseguiram fazer um acordo para ser um convite, mas com uma sinalização de comparecimento do ministro e também do presidente do Banco Central. Quais são os problemas de você ter um ministro da Economia numa função tão importante como a gente tem hoje, o Ministério da Economia com vários ministérios ali agrupados, numa posição política de fragilidade? Quais são os problemas que a gente tem com essa situação? Olha, o principal problema é a dificuldade de negociação, porque você não tem como dialogar com o Congresso. Está numa situação de inferioridade, de fragilidade, o que significa o seguinte: não passa com esse ministro, não passa nenhuma reforma, tá? Nem a tributária, nem a administrativa, nem nenhum avanço na previdenciária, que a curto prazo é cômodo para o presidente, que ele está preocupado basicamente em reeleição e ele não quer mexer em nenhum vespeiro nesse momento. Tá? Só para auxiliar o senhor, professor, a reforma da Previdência já foi feita no primeiro ano do governo, a gente está com a tributária e a administrativa no Congresso. Pode continuar. Então, quando eu falo sempre em reforma previdenciária, e eu já fui um dos coautores de 3 trabalhos sobre reforma previdenciária no Brasil, ela terá que ser feita de tempos... Mais uma vez, né? Mais N vezes. Eu não sei quantas vezes que o Brasil está numa transição demográfica muito radical, tá? E não vai ter dinheiro para o que se prometeu para o pessoal que já está aposentado e aqueles que estão no caminho da aposentadoria. Então são feitos remendos, aquilo que é possível aprovar no Congresso. Tá? Então, já teve reformas desde o Fernando Henrique, com a Dilma, o Lula, agora começou com o Temer, mas foi aprovado no início do governo atual, no primeiro ano. Tá? Então, essa agenda está muito prejudicada, o que diminui muito a importância do ministro. Cássio, caso seja constatado aí a questão do conflito de interesses entre o ministro Paulo Guedes e o fato dele ter uma empresa fora do país, com lucros extremamente expressivos, o que a lei pode pesar sobre ele no que diz respeito a isso, hein? Primeiro, uma sanção administrativa, Fábio, que seria a sua exoneração, que é, inclusive, uma das previsões do Código de Ética vocês falaram Previdência, eu fiquei com Previdência na cabeça. É da Presidência da República. O segundo aspecto diz respeito ao eventual cometimento de um crime de responsabilidade, uma vez que a Lei 1079 de 50 também inclui no rol de possíveis agentes os ministros de Estado, então ele estaria sujeito, numa hipótese mais grave,
ao julgamento pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Num terceiro cenário, o cometimento de uma improbidade administrativa da Lei 8492 de 1992. São 3 as possíveis condutas na Lei de Improbidade Administrativa: prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e a inobservância de alguns princípios, dentre eles a moralidade. Então, independentemente dos argumentos do ministro, essa possível improbidade administrativa por inobservância das regras de moralidade administrativa estão presentes no contexto atual. Então, há essa possibilidade. Creio, a partir do que já disse aqui, que ele será inquirido pelo Congresso, haverá uma pressão política pela sua demissão e, a partir do momento que ele seja exonerado, que ele seja demitido, ele deverá sofrer algumas formas de responsabilidade dentre as que eu citei, principalmente improbidade administrativa. Acácio, deixa eu só passar um pouquinho na sua frente, Tiago, porque chegou uma pergunta aqui, exatamente no contexto do que nós falamos agora, e ela vem do Giovanni Jesus, pelo Instagram do Jornal da Record. Muitíssimo obrigado, Giovanni. Ele pergunta o seguinte: qual será o desfecho desse episódio das offshores do Paulo Guedes? E aí? Eu acho que é exatamente esse o desfecho. Primeiro, um desfecho político, até porque seria um controle de danos por parte do governo federal. Quanto mais tempo essa situação for perdurando, maior será o desgaste político e maior será o desgaste econômico, que, conforme o professor Simão bem ponderou, já não é das situações mais fáceis. Mas mesmo após essa demissão, neste momento, o ministro deverá responder por todas essas condutas e ele deverá enfrentar alguns problemas jurídicos por um bom período. Acácio, eu queria entender quando que fica configurado o conflito de interesses. No caso do ministro Paulo Guedes, ele possui ali uma offshore, um investimento em dólar, e que as decisões dele podem influenciar diretamente nesses investimentos. Explica para a gente quando que fica configurado ali o conflito de interesses. Vou dar um exemplo prático, Tiago, que condiz muito com o momento que nós estamos vivendo. Supondo que você fosse o ministro da Saúde e você adquirisse vacinas de uma empresa da qual você é sócio, não necessariamente um sócio gestor, um sócio administrador. Você simplesmente é sócio dessa empresa. Vou dar um exemplo mais longe, talvez um exemplo onde as circunstâncias concretas não sejam tão graves, mas um exemplo que evidencia esse conflito de interesses. Vou até aproveitar o exemplo do insider trading, que o professor Simão bem mencionou. Supondo que você seja ministro da Saúde, seja responsável pela aquisição de vacinas e o fabricante do qual você fará essa aquisição é uma empresa de capital aberto. Você, 2, 3 dias antes da aquisição das vacinas, você compra ações dessa empresa. A partir do momento em que o governo adquire essas vacinas, é natural que as ações dessa empresa comercializadas em bolsa tenham uma valorização. Você estaria obtendo ganhos a partir dessa valorização. Veja, há uma hipótese de conflito de interesses. Trazendo para as circunstâncias que nós discutimos, o ministro Paulo Guedes é responsável pela economia, por todas as medidas econômicas tomadas, dentre elas a variação cambial. A partir do momento que ele tem uma empresa, mesmo não sendo administrador, sendo simplesmente integrante do quadro societário dessa empresa cujo patrimônio está dolarizado e o real desvaloriza perante o dólar, há uma valorização do dólar em relação ao real, é óbvio que ele obteve ganhos em relação a isso. E é óbvio que há um conflito de interesses, porque em virtude de decisões tomadas no exercício da sua função pública, ele obtém ganhos particulares. Professor Simão, o senhor acredita que poderia haver alguma manobra econômica, digamos assim,
talvez para que o ministro segurasse o dólar nesse patamar elevado, com a intenção de, inclusive, lucrar mais? Ou isso aí seria a teoria da conspiração? Não, eu acho que aí já é um exagero. Isso é um fenômeno que o ministro de Economia ele não tem condições de segurar, de qualquer forma. Né? Nem se com toda a intervenção do Banco Central, e ele usou, né, armas de alto calibre para tentar segurar o real e não conseguiu, tá? Não, ele não fez isso, ele não tem força, ele não é o super-homem que a gente está imaginando. Mas vamos pegar a análise do acaso. Não interessa, interessa que ele está com uma posição em dólar e ganhou. Por que ele não saiu definitivamente desse mercado, volta para o país, faz a posição em reais e depois, algum dia, ele tenta recuperar? Ele já ficou rico e pobre N vezes na vida. Tá certo? Então, seria uma vez, se ele tivesse a vontade de mostrar que, efetivamente, mesmo não tendo culpa no cartório, ele não ganhou dinheiro, pelo contrário, perdeu dinheiro, isso daí se esvaziava. Mas o ponto central é o seguinte: no caminho que está indo a coisa, vai sair do Congresso um pedido de renúncia e de demissão do ministro. É aquilo que o Executivo está precisando para dar um empurrão final no ministro para fora do governo. Professor, essa é a minha avaliação nesse momento. Professor Simão, o senhor falou numa resposta anterior do senhor fez uma afirmação que me deixou bastante preocupado, comparou o nosso real ao peso argentino. Bom, quem acompanha a situação da Argentina, eu tive lá fazendo algumas reportagens, eu acho que o Fábio também, Sim. Na Argentina, né, Fábio? Até as eleições presidenciais eu estava lá. Pois é, eu tive lá por 2 vezes acompanhando, fazendo coberturas ligadas aqui ao nosso governo, e a gente fica assustado, né, principalmente quando se fala sobre a questão do peso argentino. A gente vê uma variação enorme de cotação e sempre desvalorizando, né, corroendo o poder de compra dos argentinos. Então, a gente fica muito preocupado. O senhor vê alguma possibilidade da gente ter com o nosso real tamanha desvalorização? Assim? Por que o senhor fez essa comparação? Porque estão entre os 5 países do mundo que tiveram as maiores desvalorizações cambiais nesse último ano e meio. Tá, Venezuela, nós estamos muito bem acompanhados. Argentina, Brasil são os 3 aqui da América Latina. Não, claro que não, porque, em primeiro lugar, o governo brasileiro, por mais que ele esteja endividado, ele está endividado em reais. O governo argentino está endividado em dólar. A hora que a cotação do dólar disparou na Argentina, o governo estava quebrado. Tanto é que ele declarou moratória na dívida pela enésima vez. Não, isso não, sobre esse aspecto, não. Agora, que a gente tem um governo que é muito mercurial, que não tem uma diretriz bem definida onde quer chegar, que é o governo atual do Brasil. Óbvio que, independente de moratória, que não vai ocorrer, significa que o Brasil está com uma gestão econômica muito ruim, uma das piores do mundo. Quer dizer, a gente desdenhou, é um negacionismo total ao meio ambiente, é um negacionismo... O que o senhor acha que o ministro Paulo Guedes precisava fazer que ele não fez? Ter pedido o boné na primeira vez que falaram não para ele, tá certo? Ele foi totalmente condescendente e eu não me pergunte, porque aí já é coisa de psicólogo, psiquiatra, tá certo? Professor, eu sou economista. Por que ele vai ficando, a hora que todo mundo está te xingando, você fala, não, eu vou ficar, eu acho que eu ainda tenho um papel importante. Gente jogando pedra em cima de você. E você continua achando que você é um cara fundamental. A única explicação que eu tenho é o seguinte: ele ficou achando,
talvez de uma maneira megalomaníaca, de que se ele saísse, o governo colocaria um cara pior do que ele. Então, para não ficar tão ruim, ele continuou. Esse já foi um argumento muito utilizado por ministros, né, que são desprestigiados e dizem, não, eu não saio. Eu não saio porque se eu sair, vem um cara pior do que eu. Então, eu ainda tenho um papel, eu tenho uma missão. Mas você pode ter essa visão messiânica, né, de governo em que você ainda continua, mesmo com o cargo totalmente esvaziado, achando que tem alguma relevância. Tá? A única coisa que efetivamente, na minha interpretação, sobrou é que o Paulo Guedes ainda representa a última etapa, o último degrau de austeridade fiscal. Ou seja, se ele sair, o pessoal vai se apavorar com medo, né, de que o ano que vem, por causa da eleição, né, teto para gastos vai ser uma fantasia de carnaval. Bom, pessoal, o nosso tempo já encerrou. A prosa está boa, mas a gente já tem que terminar. Eu tenho só a agradecer a presença de vocês. Professor Davi Silber, Simão Davi Silber, economista da USP, pesquisador da FIP, muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência, viu? Eu que agradeço, Fábio, um tempo tão generoso que deu para o Acácio e a gente detalhar um pouco mais, né, do que uma mensagem muito telegramática. Muito obrigado por essa oportunidade. Ok, Acácio Miranda, advogado especialista em direito constitucional, muitíssimo obrigado pelas suas informações, pelas suas análises. Obrigado, Fábio. Obrigado, Tiago. Sou eu quem agradece. Foi um grande prazer estar debatendo com vocês e com o professor Simão. Maravilha. E o meu colega Tiago Nolasco. Muitíssimo obrigado, Tiago, pela sua participação. Fábio, sempre uma satisfação aí tabelar com você, viu? Professor Simão, mais uma vez obrigado aí pela atenção e a Cássio, também uma satisfação. Até logo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a Live JR vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir a qualquer hora nas nossas plataformas digitais e também às 6h10 da noite na Record News. A gente volta na próxima sexta. Até lá. Valeu!